Mas a grande notícia da manhã no Brasil é a prisão do tio suspeito de estuprar e engravidar uma menina de 10 anos no Espírito Santo. Ele foi preso em Minas Gerais. Nós vamos também acionar já a nossa reportagem para trazer aqui todos os detalhes desse caso que chocou o país durante o fim de semana e ainda traz muita repercussão, né? Não só pela forma como a violência contra a mulher ela tem crescido durante a pandemia do coronavírus, é o indicador da violência que mais cresce durante esse período de reclusão, período em que as pessoas estão mais tempo em casa, mais tempo em contato com os seus familiares. E é justamente nesse tipo, né, de ambiente que nós costumamos registrar a violência contra a mulher e também contra crianças. Nesse caso, uma menina, né, de 10 anos de idade que constantemente era violentada pelo tio, acabou engravidando e o caso dela veio à tona por quê? Porque ela não conseguiu, né, a realização do aborto no estado do Espírito Santo e teve que viajar para um outro estado para conseguir exatamente o aborto. E por isso diversas entidades aí ligadas a essa questão que defendem e também lutam, né, por uma flexibilização do aborto, começaram a discutir as questões nas redes sociais. Ontem, né, Thaís, Cláudio Humberto, ouvintes, vocês lembram que a gente abordou esse assunto na entrevista com o presidente do STJ, para saber se a legislação brasileira está preparada, né, para enfrentar esse tipo de situação. O que nos disse o presidente da segunda mais alta corte do judiciário brasileiro? Lei há para isso, nós precisamos interpretar bem essa lei e ter profissionais que entendam a dimensão do que é permitido pela nossa legislação. Sem sombra de dúvida, é um assunto triste, é um assunto que choca bastante, né, pela forma, pela violência e também pela idade da menina envolvida, mas não podemos nos furtar desse debate aqui na Rádio Bandeirantes, por isso, claro, vamos acompanhar aí os desdobramentos para entender exatamente o que está acontecendo e quais serão os próximos passos dessa investigação e tentar, de alguma forma, discutir caminhos, né, com especialistas para prevenir que situações como essa possam voltar a acontecer. Direto de Brasília, capital federal, o jornalista Cláudio Humberto conosco. Bom dia, Cláudio. Olá, Pedro Campos, muito bom dia. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, São Paulo. Cláudio. Olha, nós estamos um tanto quanto aliviados, né, com a prisão desse facínora, desse bandido, né, traficante, que estuprou a própria sobrinha de 10 anos de idade e abusava dela desde os 6 anos. É uma coisa, meu Deus do céu, né, uma coisa de besta fera, né? Esse camarada foi preso em Betim, Minas Gerais, estava foragido desde a semana passada. Essa menina se queixava de dores abdominais, foi levada ao médico e quando foi verificada a gravidez, somente aí é que ela acabou contando à família que era abusada pelo tio desde os 6 anos de idade. Essa menina certamente era mantida calada, sabe, era coagida a não contar para ninguém o que se passava, né? Agora se sabe que o tio dela, esse estuprador vagabundo, ele tinha tem ficha criminal, né, por tráfico de drogas, inclusive esteve preso entre os anos de 2011 e 2018. Imagina, né? Estava no semiaberto, né, Cláudio? Estava no semiaberto. Cometeu crime contra a menina enquanto estava no semiaberto. É bom que isso fique claro para o nosso ouvinte também, né? Ele sai da prisão, né, Thaís, e começa a abusar da criança, né? Isso foi exatamente quando ele saiu da prisão e foi para o semiaberto. Isso só para lembrar como é falho esse sistema do semiaberto, né? Que libera, assim, é aquela coisa do sistema jurídico brasileiro de querer se livrar de todas as maneiras do preso, né? Ora impedindo que ele vá de fato cumprir pena em regime fechado, ora conspirando o tempo todo para a sua soltura. Tá aí, ó. Solta um animal desses, né? Enfim, não tem nem como chamá-lo de animal, porque a gente está ofendendo os animais, né? A nossa fauna não merece isso. Isso é um bandido, ainda bem que está
preso do que foi preso e que permaneça dessa maneira, trancafiado, porque não tem a menor condição de conviver em sociedade. Permaneça assim até o resto dos pelo resto dos seus dias. E a gente comemora duplamente essa prisão, não é, Cláudio? Primeiro pela questão de justiça, que você já colocou muito bem, mas segundo porque ela coloca de volta o foco em quem deve ter o foco desse caso, que é o tio maior de idade, quase 40 anos de idade, estuprador de uma menor de idade. Porque até agora, na discussão, o foco estava na menina. Porque a menina, que loucura é isso que aconteceu aqui nessa discussão? E olha, às vezes eu fico na dúvida sobre o quanto a gente deve até publicizar a decisão de algumas pessoas que faturaram em cima dessa história. É gente que usou essa história dramática para conseguir seguidor na internet, para reforçar a sua presença dentro de certo eleitorado ali mais conservador, porque daqui a pouco vai sair candidato. Então, eu tenho minhas dúvidas, enquanto eu tenho dúvidas, eu não vou falar a respeito disso, mas tem entrevista ao vivo chegando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Quem vai conversar conosco é a Luciana Temer, que trabalha há muito tempo com essa questão de violência contra menores e vai falar com a gente a respeito do quão abrangente é essa situação que está hoje em destaque, mas infelizmente não é exceção no nosso país, né, Luciana? Bom dia. Oi, bom dia, Cláudia, bom dia aos ouvintes. Thaís, bom dia aos ouvintes. Bom dia. De fato, não é uma exceção no país. Acho que eu estava escutando você falar uma coisa muito importante, né? Como a gente dá foco a questões pontuais e com um viés equivocado. Porque a verdade, Thaís, é que essa menina vítima, que é uma situação terrível, e que sim, a gente tem que jogar muita luz na situação, não na menina, é uma coisa que acontece muito em todos os lugares do Brasil, o tempo todo. Vou dar um dado para vocês. Nos últimos 3 meses, 84 meninas de 10 a 14 anos deram à luz no sistema público de saúde em São Paulo. Não é? Se a gente olhar para o fato de que toda menina de até 14 anos que dá à luz foi estuprada, segundo o Código Penal, porque existe um crime chamado estupro de vulnerável, que é justamente ter relação com uma menina ou menino de menor de 14 anos, nós tivemos 84 meninas estupradas que deram à luz na cidade de São Paulo nos últimos 3 meses. E ninguém falou nada sobre isso. Luciana Temer está conosco aqui, ela é doutora em Direito pela PUC, ex-secretária de Juventude, Esportes e Lazer aqui do estado de São Paulo. Como disse a Thaís, né, conhece bastante do assunto, por isso que foi convidada por nós para conversar. Luciana, a nossa legislação está preparada para enfrentar esse tipo de situação? Nós precisamos de uma mudança na lei ou a legislação já está pronta para punir quem tem de ser punido e proteger quem tem de ser protegido numa situação como essa? Olha, eu acho que a nossa legislação está absolutamente preparada. Se você olhar que o estupro de vulnerável, a pena é de até 15 anos de prisão. Se você olhar para o fato de que a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma situação de abuso, a outra é de chamada prostituição infantil, né? Quando a sociedade prostitui as suas crianças, nós somos o 2º país com maior índice de meninas e meninos prostituídos no mundo. A pena é de até 10 anos de cadeia para quem teve a relação, para quem agenciou, se tem a figura do agenciador, e para o dono do estabelecimento. Ou seja, a legislação está preparada. O que não está preparada? A sociedade, que naturaliza esse comportamento. Veja, nós temos um não olhar para essa epidemia de violência sexual que existe no Brasil há muitos anos. Nós vivemos uma epidemia. Os dados do Fórum de Segurança Pública, Fórum de Segurança Brasileiro, indicam que 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Vamos prestar atenção nesse dado? 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. E a gente não fala dessa epidemia, dessa violência que destrói não só a vida das meninas, mas tem um impacto social terrível. Porque essa menina sai da escola, começa a ter filhos precocemente, se envolve com álcool e drogas, e esse ciclo de miséria e de violência não se rompe.
Doutora Luciana, uma questão que eu gostaria que a senhora tratasse aqui, eu não sei se há levantamento sobre isso, certamente há. Embora exista legislação que prevê pena de até 10 anos para esses bandidos, né, que estupram crianças e tal, nós temos uma justiça que é muito, em geral, muito condescendente com o crime, né? Temos uma justiça que pega leve com assassino, pega leve com quem mata para roubar também, né? Condenando a penas mínimas, que favorecem, inclusive, a liberação do regime fechado quando cumpre 1/6 da pena. É uma coisa inacreditável o que acontece no Brasil. Eu imagino que, em relação aos estupradores, essa atitude da justiça muito condescendente mesmo, né? Não deve ser diferente. Há algum levantamento nesse sentido? Olha, eu não consigo te dar um dado preciso sobre isso, não. Mas eu consigo concordar com você, em parte, no seguinte sentido. Se a gente pensar que o Brasil é o segundo país que mais prostitui suas crianças no mundo, né? E a gente olhar para o número de pessoas presas por este crime, nós vamos ter certeza de que essas pessoas não foram nem sequer indiciadas, nem processadas, nem condenadas. Mas eu vou fazer aqui uma certa defesa do judiciário. Olha só, o crime de violência sexual contra crianças é um crime muito difícil de ser apurado. Muitas vezes, você não tem uma prova física. Quando há o estupro, sim, há o estupro. Mesmo assim, muitas vezes há dúvida, às vezes a criança é muito pequena, às vezes a criança diz uma coisa, depois diz outra, porque esse trauma faz com que ela acabe, né, apagando certos fatos. Então, é um crime de difícil condenação. Veja, é muito difícil, porque o juiz precisa ter certeza daquilo que aconteceu. E, muitas vezes, a dúvida sobre a questão é muito grande. Então, o que eu acho é que a legislação está pronta, a magistratura vai ter sempre, os juízes vão ter sempre dificuldade com essa questão, a polícia vai ter dificuldade com essa questão, mas se a sociedade mudar sua postura em relação ao crime sexual, em especial contra crianças e adolescentes, o quadro muda. Olha só, se toda criança, se toda família que tiver uma criança abusada, botar a boca no trombone e contar para todo mundo que aquela menina foi abusada, que aquele menino foi abusado, a sociedade consegue ter a dimensão do grau dessa violência e é muito mais fácil para as pessoas acreditarem quando uma criança diz. Porque a verdade é que hoje muitas pessoas não acreditam, acham que a criança está fantasiando e tudo, porque sempre fica uma ideia de que é algo excepcional a violência sexual, quando ela não é excepcional. Olha, eu presido o Instituto Liberta, que existe há 4 anos, e a nossa missão é fazer o Brasil falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Porque enquanto o Brasil não acordar para essa situação, a gente pode mudar a legislação, a gente pode dar penas mais severas, a gente pode dar mais condenações, e o quadro não muda. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Às vezes, uma menina vítima de violência, a família esconde que essa menina foi vítima, porque para não estigmatizar essa menina, a família esconde achando que está protegendo a menina, quando, na verdade, o silêncio só protege uma pessoa, que é o abusador. Luciano, o que você acha que aconteceu de diferente nesse caso? Porque, como você conta pra gente, a violência sexual contra crianças e adolescentes é rotineira, infelizmente, no Brasil. E nesse caso virou notícia, mobilizou, enfim, até a estrutura de Estado, manifestação contra a menina, o que é uma outra coisa que a gente vai falar ainda. Mas o que dessa vez aconteceu de diferente para ter colocado o caso na mídia e despertado também essa reflexão que a gente faz agora aqui ao vivo para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Olha, Thaís, eu acho que é difícil avaliar o que exatamente que tornou esse caso tão público, né? Uhum. Mas eu acho que a situação foi, essa menina teve um apoio da família, da avó, né? Que foi pedir esse aborto, que é absolutamente lógico e legal, foi pedir o aborto. A negativa do hospital deve ter gerado alguma, enfim, comoção em pessoas que publicizaram essa questão. Então, eu tenho a impressão que esse foi um caso que se notabilizou em razão da negativa do abortamento pelo hospital e, posteriormente, pela justiça ter demorado, titubeado para conceder. E deve ter caído na mão de alguém competente, algum jornalista competente,
que resolveu dar luz para essa questão. O que é super importante, fundamental, para que dê luz para que a gente entenda que esse é só um caso. Luciana, como é que é o acolhimento para essas vítimas no Brasil, né? Há estrutura nos estados, nos municípios, para receber e tratar essa demanda aí de jovens e crianças que são abusados aí, principalmente por familiares? Então, não há. Não há suficientemente bom. Vamos lá, o que acontece numa situação dessas? Você tem algumas possibilidades, né? Cada caso é um caso. Mas, por exemplo, quando a menina é abusada dentro de casa, e isso também é um dado importante, a gente tem pelos registros do Ministério da Saúde que mais de 72% dos casos de violência sexual acontecem dentro de casa, na residência, né? Esse é um dado bastante significativo. Quando isso acontece dentro da casa, a menina pode ter o apoio dos familiares, né? E aí o afastamento do agressor, e até mesmo se for um caso de flagrante, pode ter a prisão do estuprador. Mas, muitas vezes, infelizmente, a família não tem o apoio da mãe. A mãe não acredita, a mãe acha que o pai não faria isso, que o padrasto não faria isso, ou simplesmente ela não quer abrir mão daquela relação e ela culpa a menina. Não é raro, às vezes, que a mãe culpa a menina pelo que aconteceu. Nessas situações, normalmente a justiça tem que tirar a menina de casa. Tirar a menina de casa significa levá-la para um abrigo, né? A prefeitura ela tem um serviço de assistência social de abrigamento de crianças e adolescentes vítimas de violência ou que não têm família, enfim. Isso não é uma situação ideal, né? Aí você me perguntou uma coisa que é parte da nossa luta do Instituto. Olha só, não tem um atendimento adequado para essas situações. Agora, esse atendimento adequado para essas situações é política pública. Portanto, eu estou dizendo que não tem política pública construída com efetividade para tratar dessas vítimas. E por que não tem política pública eficiente? Porque não tem pressão social. Porque isso é um não problema no Brasil. A gente briga muito para trazer luz para essa situação, até porque a gente acredita que a política pública só se constrói, esse problema só se resolve com política pública, só se constrói a partir de pressão social. E a sociedade só pressiona para aquilo que é um problema para ela. A violência sexual de crianças e adolescentes no Brasil não é um problema para a sociedade, né? E a gente precisa transformar isso num problema para ter um atendimento adequado para essas situações. Doutora Luciana, a gente transpondo essa questão para a violência contra a mulher, por exemplo, a gente viu que a Lei Maria da Penha agravou penas, punições, etc. E como é que eu diria, fortaleceu essa luta, né? A consciência das pessoas, sobretudo dos agressores, que se ele cometeu o crime, há uma enorme chance dele ser preso e por demorado período, né? A senhora não acha que a mudança na legislação, tornando mais severas as punições de estupradores, de menores, sobretudo, né? Isso não ajudaria nessa, entre aspas, conscientização? Porque assim, daqui que a gente espere que o Brasil reflita sobre esse assunto, ora, a reflexão vai ficar no campo acadêmico, né? Porque a gente sabe que as coisas só funcionam com a ameaça da mão pesada da lei, né? Se não tiver aquela coisa ali, aquela perspectiva de uma punição severa, as coisas tendem a continuar exatamente como estão. Queria que a senhora comentasse isso e também uma outra informação que eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco, certamente há levantamentos em relação a isso, qual o percentual de estupradores maiores de idade, como no caso desse Facínora, do tio dessa menina de 10 anos, e também se é muito significativo o estupro praticado por menores delinquentes, né? Os chamados menores em conflito com a lei. Bandidos iguais a esse tio que foi preso agora lá em Betim. Mas o que eu queria saber da senhora é isso. Há levantamento sobre isso, entre os estupradores, qual o percentual de menores de idade entre eles? Olha, só essas suas duas perguntas daria 2 horas de programa, mas vou tentar ser sucinta. Em relação à primeira questão, eu vou discordar de você. Eu não acho que penas mais severas, até porque a nossa pena é bastante severa, inclusive é crime hediondo, né? Não passível de fiança, enfim. Eu acho que a questão não é essa, a questão é o silêncio. Veja, nós estamos falando
de casos que não são denunciados. Quando eu dou esse dado de 4 meninas por hora, eu estou falando de um dado que vem de registros 40% da região sudeste, 20% da região sul. Portanto, olha o grau de subnotificação. Este número que eu estou dando de 4 meninas por hora é muito maior do que esse que nós estamos vendo. Então, eu estou falando de um silêncio. Não é? É preciso transformar uma mentalidade. Eu acho que a pena já é bastante grave. Você deu um exemplo muito bom, que eu uso sempre, que é o da questão da violência doméstica. Como é que a violência doméstica se transformou? Eu fui delegada de polícia há 30 anos atrás, Delegacia de Defesa da Mulher não tinha Lei Maria da Penha. Era uma situação muito difícil. Hoje, a violência contra a mulher continua muito séria, mas ela está na pauta da sociedade, ela está na pauta das políticas públicas. Por quê? Porque houve movimentos sociais, houve movimentos da sociedade civil, inclusive, que conseguiram forçar movimentos feministas esta pauta. Então, hoje a imprensa não passa um dia sem falar sobre violência doméstica, não tem um caso que não saia. Quem é favorável ou é contra, não tem coragem de dizer, todo mundo se cala, porque todo mundo tem que ser contra esta violência. E mais do que isso, políticas públicas foram construídas. Minha Casa Minha Vida vai no nome de quem? Da mulher. Bolsa Família vai no nome de quem? Da mulher. Porque o Estado entendeu que precisava empoderar essa mulher para resistir a essa violência. Então, quando eu falo de violência, de colocar na pauta a violência sexual contra crianças e adolescentes, eu pego sempre esse mesmo exemplo que você deu, da violência contra a mulher. Não é? A gente sabe que não vai resolver, é uma questão social seríssima. A gente não vai resolver esse problema, mas a gente pode transformar este problema e colocar na pauta da sociedade. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, nós temos um dado. Dados, você sabe, sobre essa questão em especial são muito difíceis. Mas nós temos um dado bem impactante do Ministério da Saúde, mostrando que mais de 90% dos abusadores e violadores são homens. Porque nós temos violadores mulheres também, não é? Então, a gente pode olhar 2 dados aqui. Que mais de 92% das vítimas são meninas, então é uma questão de gênero importante. Nós temos também, entre as meninas, uma maioria de meninas negras, portanto, nós temos aqui uma questão racial também, e nós temos o dado de que mais de 90% são abusadores e 72% dentro da relação familiar, tanto pai, padrasto, tios, avós, essa relação intrafamiliar. Essa questão de quantos meninos menores de idade, não é, adolescentes, praticam este ato, eu não sei te dizer. O que eu sei, até porque eles não entram muito nessa estatística, porque entra como ato infracional, não é crime, é ato infracional. Mas a gente sabe que está tendo, sim, um aumento do número de violência sexual praticado por meninos muito novos. Às vezes, e aqui eu falo muito novos mesmo, às vezes até sem muita consciência do que está acontecendo, mas esse é um outro assunto que diz respeito à cultura da pornografia e como esses meninos aos 11 anos de idade estão assistindo pornografia gratuitamente na internet e copiando o que vem na escola, com a irmã mais nova em casa. Essa é uma outra pauta. Luciana Temer conversou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista aqui. A gente volta a se falar em algum momento ao longo da programação sobre esse assunto, Luciana. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.